Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso culto em português, o culto da Cocoa Presbyterian Church. Eu sou pastor aqui nos Estados Unidos já há algum tempo, desde 1990. Eu vim para os Estados Unidos em 1990 e algumas idas e vindas para o Brasil, mas a maioria do tempo fiquei aqui nos Estados Unidos, estou aqui nos Estados Unidos e agora desde 2014 eu sou pastor de uma igreja presbiteriana aqui na Flórida Central. E é uma igreja totalmente americana, então nós não temos culto em português. O nosso ministério em português é totalmente através da internet, que é esse culto aqui que nós temos aos domingos e o nosso ministério com o nosso pingo de prosa durante a semana, de segunda a sexta. Eu solto algumas meditações curtinhas, né, de segunda a sexta, todo dia, na hora do almoço, para abençoar as pessoas durante a semana. E no final de semana eu faço um programa alongado, né? Então esse é o nosso objetivo aqui. E eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, pessoal lá da igreja, já que a gente não está competindo com ninguém, não temos intenção de competir com ninguém. Esse não é o objetivo, né? Não estamos pensando em começar um trabalho, um ministério de língua portuguesa na nossa igreja. Acho que já passamos dessa fase. Não temos ainda um grupo de brasileiros que poderia dar a sustentação para o ministério, né? O apoio e a participação no ministério aqui nessa área, né? Então, o objetivo é realmente te abençoar. A gente começou com o Covid, pessoas ficaram trancadas dentro de casa, e aí resolvemos fazer esse culto para abençoar as pessoas que não podiam ir na igreja. E agora, Covid foi, Covid veio, a gente continua fazendo, né? Não sabemos por quanto tempo. Eu tô que ameaço, né? Qualquer dia desse eu paro e tal, mas a gente... Vocês escrevem, não, para não, vai mais um. Então a gente tá aí. Mas o objetivo é te abençoar, te dar graça, orar por você, te edificar. Esse é o objetivo, né? Te encorajar na tua vida cristã. Então deixa eu fazer uma oração por você nesse instante. Pai, nós te agradecemos pela tua presença aqui conosco, te agradecemos pela internet que nos dá condições de fazer isso, Senhor, de alcançar pessoas que a gente há muito tempo não vê, nunca viu, mas ao mesmo tempo são pessoas queridas do Senhor. Pedimos que o Senhor as abençoe, que o Senhor dê graça a elas, que o Senhor abençoe a saúde delas, a saúde da família, abençoe os relacionamentos, ó Deus, abençoe o trabalho, ó Deus, nesses dias de crise mundial. A coisa está feia, Senhor, tudo quanto é canto do mundo, o Senhor está vendo, o Senhor sabe. Então fortalece, abençoa, abre a porta certa de trabalho, sustenta essas famílias, essas pessoas. E dá graça para a gente, ó Deus. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Ok, queridos, hoje, como eu sempre faço, eu coloco uma música para te abençoar, né? Uma música. E normalmente eu vou lá no fundo do baú pegar pessoas que eu trabalhei com elas, né? Pessoas que eu ministrei com elas, que eu conheci. E durante um tempo, né, pelo menos o tempo que eu fiquei no Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer, de trabalhar com essas pessoas. São gente boa e gente ungida por Deus para a música. Então, sempre eu coloco uma musiquinha aqui, muitas vezes é lá do fundo do baú. Algumas você conhece, outras você nunca ouviu falar. Mas você vai ser abençoado. Tá bom? Então vamos ouvir a música de hoje. Diz que cada dia comigo ele anda, fico despreocupado. Vou seguindo, vou sorrindo pra qualquer situação, seja boa ou não. Eu sei que problemas virão e o medo bate acelerado no peito, mas não escondo meu rosto, desafio a escuridão. Pode crer, meu irmão, e se não conseguir, não vou ficar pra baixo, tem pra onde ir. Vou a lutar com quem sempre me amou. Na disputa por
você que me ensinou. Suave sensação de ter a liberdade por dentro, é ter Jesus no coração. Voe mais alto, acima da tristeza e do medo, e deixe Deus te dar suave sensação de ter a liberdade por dentro, é ter Jesus no coração. Voe mais alto, acima da tristeza e do medo, e deixe Deus te dar a mão. Comigo ele anda, fico despreocupado. Vou seguindo, vou sorrindo pra qualquer situação, seja boa ou não. Eu sei que problemas virão e o medo bate acelerado no peito, mas não escondo meu rosto, desafio a escuridão. Pode crer, meu irmão, e se não conseguir, não vou ficar pra baixo, tem pra onde ir. Vou a lutar com quem sempre me amou, na disputa por você que me ensinou. Suave sensação de ter a liberdade por dentro, é ter Jesus no coração. Voe mais alto, acima da tristeza e do medo, e deixe Deus te dar suave sensação de ter a liberdade por dentro, é ter Jesus no coração. Voe mais alto, acima da tristeza e do medo, e deixe Deus te dar a mão. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido uma bênção na tua vida, espero que você conheça esse pessoal, né? Se não, dá uma olhada lá, gente muito boa, gente muito boa. Mas semana passada eu comecei uma mensagem baseada no grão de mostarda, na parábola que Jesus contou do grão de mostarda. E tem muitas lições essa parábola, tem muitas lições, mas uma delas é que a gente fazendo diferença, né, através de pequenas coisas, fazendo diferença através de pequenas coisas. Deixa eu ler a parábola para você, está lá em Lucas capítulo 13, versículo 18 a 19. E dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, e o que a compararei? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta e cresceu, fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Nos seus ramos. Essa é a parábola, uma parábola simples, mas com uma lição extra, aliás, com várias lições. Tem várias lições da parábola, a gente não tem tempo de ir, como diz o pessoal lá em Minas, né, destrinchar todos os detalhes, né, porque tem diferentes direcionamentos dessa parábola, né, e é interessante que a gente entenda muitas vezes Jesus está falando uma coisa que parece que ele está falando sobre isso, ele está falando sobre aquilo, né? Então é importante a gente entender o significado geral, mas nós não temos tempo aqui para fazer isso e ir num estudo mais profundo. Então a gente fica só na aplicação da parábola, que é uma aplicação importante para a nossa vida, né? O que a gente tira disso tudo? Então, uma das lições é fazer diferença através de coisas pequenas, né? Um grão de mostarda que pode fazer uma grande diferença. E antes de compartilhar com você a lição de hoje, deixa eu fazer uma oração por você. Pai, nós te agradecemos
pela Tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos dê graça, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos use. Abençoe essas pessoas que estão nos assistindo. E fica conosco nesse instante, ó Deus. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Eu falei na semana passada, né, eu compartilhei com você que a gente muitas vezes tem uma atitude negativa, né? Porque a gente acha que nós não somos bons o suficiente, não somos grandes o suficiente, não somos ricos o suficiente. Então a gente nunca consegue fazer o que a gente suposto fazer, deveria fazer, né? E muitas vezes essa é a atitude, né? Essa é a atitude do cristão, é a atitude das igrejas, a atitude de pastores muitas vezes. Ah, a minha igreja é pequena, não tem dinheiro, não tem gente, não tem isso, não tem aquilo, e a gente não pode fazer, né? Essa parábola aqui nos dá uma revertida nesse sentido, porque Jesus está falando, olha, não é o problema do tamanho, né? Não é o tamanho que conta, não é o tamanho que conta, né? E aí ele vai falar de coisas pequenas que fazem uma grande diferença. E a fé é uma delas, né? Se você tiver fé como um grão de mostarda, esse é o tema aqui da parábola. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai conseguir fazer coisas grandes, extraordinárias. Então fé é algo que não é o tamanho que conta. Se você está, eu tenho muita fé, eu preciso ter muita fé, né? Os discípulos chegaram para Jesus e falaram, aumenta-nos a fé. Eles acharam que se ele tiver uma fé maior, eles vão conseguir fazer mais coisas. Jesus falou, não é o tamanho da fé, é em quem você acredita. Em quem você acredita que vai fazer a diferença. Então nós vimos a fé, vimos a pedra, né, que Davi usou, né, contra um gigante bem armado, equipado, com a maior tecnologia, a melhor tecnologia bélica da época deles, o Golias tinha. Né, ele tinha armadura, tinha tornozeleira, tinha lança, tinha espada, tinha de tudo. Melhor capacete, mais bem protegido. Ele tinha de tudo, o melhor armamento bélico que uma pessoa podia ter. Naquela época, eram os filisteus. O que Davi tinha? Uma pedra. Só uma pedra. E o que ele fez? Ele conseguiu acertar a pedra na testa do gigante. O pessoal fala assim, mas também, né, Davi deve ter pensado, uma testa daquele tamanho, como é que eu vou errar, né? Mas foi isso que ele fez. Então, né, uma fé pequena, uma pedra pequena. E hoje nós vamos ver a terceira parte, a última parte, né, que eu dividi a mensagem, porque a gente não ia ter tempo de compartilhar toda ela. Uma pequena mensagem que pode transformar vidas. Então nós vimos uma fé que pode transformar vidas, uma pedra que pode dar a vitória, pequena pedra que pode trazer a vitória para o exército inteiro. E hoje nós vamos ver uma pequena mensagem que pode transformar vidas. A mensagem que pode transformar vidas. A minha mãe, saudosa memória, ela costumava dizer assim, né, quando o pregador falava demais, ela falava assim, não vai ser pelo muito falar que você vai convencer as pessoas. Não é pelo muito falar. Então, e quando eu comecei a pregar, ela falava isso para mim também. Não é, lembra, não é pelo muito falar que você vai convencer as pessoas. E tem gente que acha, né, que se você falar muito, quanto mais você fala, mais você vai convencer as pessoas. E às vezes é o oposto, às vezes é uma mensagem curta que vai dar aquele impacto na vida da pessoa e trazer transformação, Nós pensamos muitas vezes que está no poder dos argumentos. É no poder dos argumentos que existe a verdadeira transformação e não na extensão do discurso. Não é do tamanho do discurso que vai resolver o problema. Eu já ouvi sermões de uma hora e tanto, e o cara simplesmente não falou nada.
E, ao contrário, eu vi mensagens curtas que foram realmente uma bomba, né? Uma pancada, causou um impacto. Então, no intelecto pregador, o que vai fazer a diferença, convencer as pessoas a aceitar Jesus, não é no intelecto, né? do pregador. A gente tem que entender isso. Pequenos discursos no poder do Espírito Santo podem fazer maravilhas. Vou repetir de novo para você entender. Porque aí você vai saber, falar, então é assim, é assim. Pequenos discursos, pequenas mensagens, habilitadas, capacitadas, cheias de poder do Espírito, é que vão produzir maravilhas. Vamos dar uma olhada em algumas delas para você ver o que eu estou falando. A primeira é a conversão do carcereiro e a sua família. Lembra da história? Paulo está preso injustamente. E lá na meia-noite ele e o Silas cantando hinos e tal, tem um terremoto. As correntes se quebram, a porta se abre, o carcereiro entra, fica doido, porque naquela época o carcereiro pagava com a vida. Se alguém escapasse, ele pagava, ele cumpria a sentença da pessoa. Essa era o esquema, né? Ele cumpria a sentença. Então, se a pessoa estava sentenciada à morte, o carcereiro morria no lugar dela. Está sentenciado a apanhar, ficar de cadeia, que nem o carcereiro que deixava escapar, o soldado que deixava escapar, era o que cumpria a sentença. O carcereiro falou: meu Deus, estou perdido, né? Fugiu todo mundo, vou cumprir todas as sentenças, vão acabar comigo. E ele pensa em suicidar. E Paulo grita lá do fundo, fala: não faz mal não te faz nenhum mal, porque estamos todos aqui. E aí acontece a troca de conversa entre Paulo e o carcereiro. Isso está lá em Atos, capítulo 16, versículo 29, 30 a 31. Olha o que diz. Então o carcereiro, pedindo luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Para aí. Pensa na tua resposta. Pensa na resposta do teu pastor, do teu professor de escola dominical, de um professor de seminário. Pensa numa resposta para essa pergunta aqui. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? A maioria de nós, bom, aí quando você fala bom, a coisa, você já viu que a coisa vai desgringolar, né? Não vai entrar um estudo bíblico aqui daqueles pesado. Por quê? No plano eterno de Deus, e aí eu sei que vai embora. O cara tá, coitado, desesperado. Quase se matou. Ainda a situação dele não é boa. Ele está reconhecendo o poder de Deus naquela situação. Ele ouviu as músicas, ouviu o Paulo e o Silas ensinar os presos lá, ouviu. Esses caras sabiam de tudo, eles ficam de olho. Eles não tinham câmera como hoje tem, mas eles sabiam o que estava acontecendo. Mas é uma resposta, é uma pergunta simples: que farei para que eu seja salvo? Paulo podia dar um estudo bíblico, teológico, extremamente profundo, vai nos planos eternos de Deus, na vinda de Jesus, nas profecias cumpridas, e vai aqui, vai ali, aí você tem que ser batizado, ser membro de uma igreja, etc e tal, não sei o quê. 2 semanas depois, a resposta estava mais ou menos pronta. Porque Paulo, você sabe, Paulo, que se deixar, ele fala.
Paulo dá uma resposta simples. Paulo e Silas, os dois. Resposta simples, direta, objetiva e correta. Versículo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Bum! Como? E o estudo bíblico? E o seminário? E os 4 anos de seminário? E a escola dominical, como é que fica? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. É claro que depois que ele aceitou, eles explicaram o conceito de conversão, vida cristã, ele foi batizado com a família dele, então provavelmente eles devem ter explicado o que o crer implicava. Mas a mensagem inicial, que fez toda a diferença, é o crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A primeira mensagem que fez a diferença foi extremamente curta. Extremamente curta. Uma pequena mensagem. Curta, objetiva, que fez toda a diferença. Fez toda a diferença. A segunda mensagem curta que a gente vê é a mensagem que Pedro prega lá na casa do Cornélio. Lembra da história? Deus manda um anjo, se apresenta para o Cornélio, né, um centurião, e fala assim: olha, tem um cara em Jopa e o nome dele é Pedro e eu quero que você busque, ele manda trazer, porque ele tem uma mensagem para você. O cara, anjo é anjo, meu filho. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é não? Essa é a mensagem que mandou soldado junto com alguém da confiança dele chegar lá, e Pedro está tendo a visão daquele lençol com vários animais, e Deus manda, fala, mata e come. E Pedro fala: não, Senhor, eu nunca vou comer essas coisas, isso aí é bicho impuro, não vou não. Olha, não considera impuro o que Deus considera puro. E Deus faz isso algumas vezes e tal, e na hora que acaba, Pedro está ainda tentando entender o que está acontecendo, e aí chega os caras lá, bate na porta, fala: ó, centurião ali da cidade vizinha quer falar com você. Pedro, estamos procurando Pedro. Já pensou? Soldado romano bate na porta, fala: estamos procurando Pedro. Misericórdia. E o Espírito Santo fala para Pedro, fala: ó, tem uns homens aí, você vai com eles, viu? E Pedro vai. E aí o cara, a hora que ele chega lá, a turma está pronta, o cara tá. O anjo apareceu para ele, falou que Pedro tinha uma mensagem para ele. E o cara falando o que Deus falou, o anjo falou, está falado. Nós estamos aqui prontos para receber o que você tem para falar. E aí Pedro começa o seu sermão. Presta atenção, capítulo 10, Atos 10, versículo 34, nós vamos ler só até o 44. Só até o 44, diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Depois dessa, né? Pelo contrário, em qualquer nação que aquele que o teme faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galiléia, desde depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos.
Dele todos os profetas são testemunhas de que por meio do seu nome todo aquele que crê recebe remissão de pecados. Sermãozinho promete, não promete? Essa aqui é só a introdução do sermãozinho. Pedro tá profecia, mensagem, testemunho, Jesus, aquele negócio todo, e aí o Espírito Santo fala, tá bom, não precisa continuar não. Como? Eu tenho meu sermãozinho pronto, é a segunda divisão, como é que eu vou fazer com a segunda divisão? Essa aqui é só a introdução do sermão. Minha primeira divisão, segunda divisão, terceira, como é que eu vou fazer aqui? Versículo 44 é sensacional, diz, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ainda Pedro falava, ele estava ainda no meio da introdução do sermão dele e o Espírito Santo falou, tá bom, é o suficiente. Essa palavra é o suficiente, pequena, extremamente poderosa. Não demorou muito para o Espírito Santo operar naquela palavra de Pedro. E eu tenho mais um versículo que é extremamente importante. É Paulo que escreve aos Romanos, capítulo 10, versículo 8 e 9, diz, porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra de fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso? Só isso? Sim. Desse tamanhozinho a mensagem. Se tua boca confessares Jesus como Senhor, teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ponto. Ponto final. Pequenas palavras. Não tem um sermão, não tem uma ilustração poderosa, emocionante, um apelo que é irresistível. Nada disso. Esses 3 exemplos aqui mostram que uma pequena mensagem pode fazer uma grande diferença. Algumas palavras que podem fazer diferença na vida de alguém. Pequenas, curtas, sem muito planejamento, inclusive, sem muito, né? Nada. Simplesmente pequena palavra que pode trazer, transformar as pequenas coisas, queridos. Pequenas coisas. Isso é uma lição extremamente importante para todos nós, porque muitas vezes nós pensamos, eu não sou importante, eu não sou bom, eu não sou grande, eu não sei isso, eu não sou bem educado, e a gente fica usando essas desculpas e Deus está querendo usar você e usar a mim. E não importa quem você é Deus que vai fazer a obra. É Deus que vai fazer a obra. Quando eu era jovem, após a minha conversão, eu e um outro amigo meu que se converteu junto comigo na mesma época, né? Eu converti antes, ele me converteu alguns meses depois. E a gente frequentava a igreja presbiteriana lá de Varginha. E a gente decidiu, todo domingo, antes do culto, a gente ia para uma sala a sala de escola dominical dos jovens, para orar pelo culto, né? Eu e ele resolvemos fazer isso. Então, todo domingo a gente ia, encontrava antes do culto e orava pelo pastor, orava pelo coral, orava pela música, orava pelos visitantes que iam, o pessoal que ia participar no culto. A gente orava pelo culto, para que Deus abençoasse o culto, falasse com a gente, transformasse a nossa vida, né? E a gente fazia isso todo domingo. E um dia ele estava orando. Eu gostaria muito de ter feito essa oração, mas foi ele que fez essa oração. Inclusive é médico hoje lá em Varginha, né? Um grande amigo. Ele estava fazendo uma oração e essa oração marcou a minha vida. Não sei nem se ele lembra dessa oração. Eu lembro da oração. Ele estava fazendo uma oração, estava orando, e ele diz algo parecido com isso. Ele diz assim: Senhor, eu não quero ser algo grande ou chique. Não quero ser um computador ou algo complicado assim.
quero ser um instrumento simples, mesmo que seja uma pequena chave de fenda, mas nas suas mãos. Eu não quero ser algo grande, um computador complicado. Eu quero ser algo simples, mesmo que seja uma chave de fenda, mas nas tuas mãos. Essa oração ficou comigo. Até hoje eu lembro dessa oração e do impacto que ela causou na minha vida. Eu não quero ser algo complicado, chique, grande, importante. Não. Pequeno. Algo simples, como uma chave de fenda. Mas nas tuas mãos. Nas tuas mãos. Queridos, não importa o tamanho. É nas mãos de quem você está e que importa. Deus vai usar. Se a fé é pequena, Deus vai usar. A pedra é pequena, Deus vai usar. A mensagem é curta, Deus vai usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelo poder da Tua palavra. Pedimos que o Senhor use, ó Deus, use a cada um de nós, as pessoas que estão nos ouvindo, e use a minha vida, Senhor. Dá graça para nós. Continuar a nos envolver no Teu reino, Senhor. Mesmo sendo pequenos, insignificantes, fracos. Usa a gente, ó Deus. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, assistido. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com os teus amigos, pessoal da igreja, teus familiares, e ajuda a gente a abençoar outras pessoas. Espero te ver durante a semana no nosso Pingo de Prosa, senão a gente se vê no domingo que vem, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe.